Fala pessoas, tudo bem? Então vamos seguir, né? Vamos estudar, porque nunca se sabe quem é que vai estar te avaliando. Olha a lambada aí que o senador passou ontem lá na doutora Cloroquina. Bom, então, seguindo com a nossa disciplina, a última aula, hoje nós vamos ver a segunda parte do controle motor. Então é um elemento introdutório só, como eu falei, é uma estrutura que ela é muito bem descrita. E hoje a gente vai ver uma parte um pouquinho mais pesada. Tá? Bom, só lembrando um pouquinho, os movimentos de uma maneira geral, eles podem ser divididos em 3 categorias. Tá? Seja com movimentos voluntários ou movimentos involuntários. Lembra que os reflexos são respostas características estereotipadas em geral, tá? Resultantes de uma ação não consciente. O que a gente chama de motricidade rítmica é uma interseção entre os reflexos e a atividade voluntária. É aquele ato em que você pode iniciar ele conscientemente, depois ele se torna um padrão que pode ser interrompido conscientemente ou por alguma atividade reflexa, mas que ele não necessariamente desenvolve por consciência. E por último, efetivamente, a motricidade voluntária, que é aquela que envolve uma série de arranjos e movimentos e planejados e organizados à sua escolha. Tá? Então, como a gente vê, assim como para o sistema nervoso autônomo e para a regulação de uma série de órgãos nossos, a maior parte do nosso corpo funciona aquém da nossa consciência, né? Bom, depois a gente viu um pouquinho sobre a importância da interação entre o sistema sensorial para a execução motora. Né? Nós vimos especificamente o papel dos fusos musculares e dos órgãos tendinosos de Golgi, tá? Na recepção da informação sensorial, principalmente relacionado à força, tá? À pressão, para que isso informe o sistema nervoso central e isso leve a um ajuste, né, no grau de contração, seja para aumentar a contração, seja para evitar o excesso de contração. Depois eu fiz uma breve apresentação do que é o foco maior do que a gente vai discutir hoje, né? O papel dos níveis de organização estrutural do controle motor, tá? O nível estratégico, que é o nível alto, que a gente vai discutir um pouquinho mais ao final da aula de hoje, onde você tem as áreas associativas que estão relacionadas ao planejamento da realização do movimento, os núcleos da base e o cerebelo para ajustes finos, digamos assim, de intensidade. O córtex motor primário e o cerebelo, principalmente o córtex motor primário, na iniciação, no start, no disparo da informação que vai levar ao movimento, tá? Já após a ocorrência do planejamento, né, que ocorreu no nível anterior. E por último, o papel do tronco encefálico e da medula, tá, na efetivação da realização do movimento. Bom, e aí, no final da aula anterior, a gente viu um pouco do papel da medula na realização do movimento através das vias sensoriais, né, das vias ascendentes, que levam a informação, as vias aferentes, as vias aferentes, que são dorsais, que levam a informação à medula, através de próprios receptores, nociceptores ou outros receptores somestésicos. Lembra, na maior parte do tempo você vai receber as informações através dos próprios receptores. Nociceptores vão estar mais associados a disparos dolorosos que vão levar a respostas reflexas, então muito mais
um comportamento estereotipado atípico do que efetivamente a manutenção da postura, a caminhada ou algo nesse sentido, que está mais associado aos próprios receptores. Então essas informações elas alcançam através da coluna dorsal, na medula, e lá você vai ter essas informações a neurônios associativos, né, interneurônios, que vão realizar sinapses com neurônios motores, né, os motoneurônios que vão sair pela raiz ventral para a execução da ativação dos músculos para a realização das tarefas, assim como também vão levar a informação para a via superior, tronco encefálico ou cérebro, ou vão trazer a informação para a execução de uma atividade regulada pela via superior. Bom, então efetivamente a gente começa a discutir a aula de hoje a partir deste ponto. Bom, o que a gente chama de córtex motor, a realidade é uma estrutura mais complexa que envolve algumas subdivisões. Algumas subdivisões que envolvem a atividade estratégica do planejamento, assim como outras estruturas relacionadas à efetivação da inicialização da realização do movimento voluntário. Então, o córtex motor primário, então eu tenho a separação dele em relação ao giro central, e aí você tem a separação entre o que a gente vai chamar de córtex primário e córtex somestésico. Ali na frente a gente vai ver isso. Bom, o córtex motor primário, ele é aquele sujeito que vai disparar o início da realização do movimento, como o seu interesse em instalar um dedo, levantar a mão para pegar um copo, uma série de coisas. Só que lembra que essas tarefas, embora pareçam simples, elas envolvem um conjunto muscular e, dependendo da complexidade, certo ajuste de outras partes do corpo. Então você tem todo um planejamento e envolvimento de outras estruturas. Só que o córtex motor primário, ele dispara a partir do interesse da inicialização da realização do movimento. Só que você tem também a participação da área pré-motora e da área motora suplementar, além do próprio córtex cingulado, que a gente já viu um pouquinho, que ele está associado com questões que envolvem emoções, e eles participam do processo de antecipação, de planejamento da execução da tarefa. Vamos ver um pouquinho disso daqui a pouco. Então, nesse sentido, o córtex motor, ele possui, devido à sua posição privilegiada, ele possui interações com diferentes áreas corticais, então conexões recíprocas, seja com o córtex sensorial, principalmente o somestésico, que é logo posterior, mas também outras porções sensoriais, assim como com o próprio córtex pré-frontal, que é mais imediatamente anterior a ele. Essa estrutura ela vai possuir diferentes níveis de integração de informação, que a gente vai chamar de informações descendentes. Seja através dos núcleos da base, que é o finalzinho dessa aula, o cerebelo e outras porções mais inferiores em relação ao córtex, que são o tronco encefálico, certo? Através de todo o tronco, o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, certo? E são essas porções do tronco encefálico que vão fazer com que você tenha a projeção à medula, certo? Essas projeções que a gente vai ver já, elas se dividem em projeções laterais e projeções ventromediais, certo? Basicamente, as projeções laterais, elas estão relacionadas à regulação dos membros na porção mais distal, enquanto que a regulação ventromedial está relacionada aos músculos mais proximais e da região mais central do corpo, do esqueleto axial. Bom,
Então, quando a informação ela alcança o tronco encefálico, tá? Que essa informação vem do córtex e alcança o tronco encefálico, essa projeção ela pode ser pela via lateral ou ela pode ser pela via ventromedial. Tá? Na porção lateral, você vai ter a ativação de dois tratos, dois pontos de projeção que vão levar até a medula. Tá? O trato córtico-espinhal e córtico-nuclear e o trato rubro-espinhal. Tá? O trato córtico-espinhal e córtico-nuclear, córtico-espinhal, córtico-nuclear. Tá? Nuclear aqui do núcleo rubro. Tá? Então você vai ter projeções principalmente contralaterais, principalmente, não é exclusivamente. Tá? Então, se você tem a ativação do córtex motor à esquerda, tá? As projeções tendem a fazer a decussação para o lado direito, certo? Então, vai ser responsável pelo movimento voluntário dos músculos contralaterais dos membros. Tá? Então, por exemplo, eu estou aqui nesse momento fazendo o movimento do meu polegar da mão direita. Certo? Então, tecnicamente, eu estou disparando a partir do córtex do lado esquerdo. Tá? O trato rubro-espinhal, a projeção ela é especificamente contralateral e controla os músculos distais dos membros sob comando de influências corticais. Então, se eu quero fazer aquele movimento que a gente faz que vai contando os dedos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu estou ativando esses, 6 não, só tenho 5, né? Eu só vou disparando a partir. Tá? Então, é aquele mecanismo que as pessoas aprendem lá, mais cedo na educação básica ou informalmente, que a realização dos movimentos ocorre de um lado oposto no cérebro, certo? Então generalizam como se toda atividade motora fosse assim, quando na realidade é só nesta porção, tá? Bom, por outro lado, os outros tratos que estão relacionados à via do tronco encefálico na porção ventromedial, então percebam, ventromedial, mais associado à porção axial do corpo, tá? Você vai ter uma série de outros tratos, uma série de outras projeções que vão alcançar a medula e vão regular disparos de motoneurônios que vão estar mais associados a respostas nas porções dos membros mais proximais, né, menos distais, menos extremas, que isso aí a gente viu que é na via lateral, e ao mesmo tempo estão muito associados a questões que envolvem a postura e ao reflexo. Tá? Então, aqui tem muita informação, eu vou fazer algumas pinceladas só. Então, perceba, trato teto-espinhal, tá? Então, projeção ipsilateral, então é do mesmo lado. Então, sai do córtex motor esquerdo, vai projetar para o lado esquerdo ainda. Sai do córtex motor direito, vai projetar para o lado direito ainda. Tá? Então, orientação reflexa da cabeça e manutenção da focalização visual aos estímulos visuais. Então, se você está lendo aqui, vou passar a luzinha aqui, então você vai, responsável pela orientação reflexa da cabeça, linha de baixo aqui, Então você faz um movimento de foco visual, de reflexo, a partir dos estímulos. Você faz a movimentação da cabeça ou a movimentação dos olhos aqui, sem que necessariamente você tenha que descer, olhar, voltar, fazer um movimento mais consciente. Então perceba, isso é uma atividade reflexa. Tá? Trato vestíbulo espinhal, sistema vestibular associado, então relacionado à manutenção da postura e equilíbrio. O trato reticular pontínuo, tá? Faltou o hífen aqui. Tá? Então é uma via excitatória, motoneurônios ipsilaterais dos músculos extensores dos membros inferiores e flexores dos membros superiores para estabilização de articulações. Tá? Auxilia na manutenção do tônus muscular. Tá? Então, estimulado pelos núcleos vestibulares e os núcleos profundos do cerebelo. O cerebelo a gente vai ver ele para frente. E o trato retículo bulbar é uma via inibitória. Certo? Então eu tenho uma regulação aqui de projeções estruturais para manutenção principalmente postural do sujeito. Então lembra que
os músculos eles tendem, em geral, a apresentarem posições antagônicas. Então, eu tenho um músculo que contrai e o outro que vai ter que estar relaxado. Tá? Então, se um faz a flexão, o antagônico dele vai fazer a extensão. Eles não podem contrair ao mesmo tempo e tudo mais. Então, você vai ter uma série de elementos em que eu vou ter respostas excitatórias e inibitórias. E nesse aspecto, eu não estou falando especificamente de membros. Tá? Estou falando principalmente de órgãos de estrutura axial, estrutura central do tronco, cabeça e pescoço, para manutenção do equilíbrio da postura do sujeito. Então, em simplificação, tá? Quando você fala na via lateral, ó, que está em azul aqui, ó, tá? Que a gente tem o trato córtico-espinhal e o rubro-espinhal, tá? Ó, lateral. Tá? Então, controle dos movimentos finos e coordenados dos membros, tá? Em porções mais distais. Então, mão, dedos, tá? Pulso, tá? Pés, né? Tornozelos. Enquanto que a via ventromedial, olha por quê? Ventromedial. Tá? Então, ó, trato teto espinhal, vestíbulo espinhal, retículo espinhal pontino, retículo espinhal bulbar. Controle da postura e estabilização das articulações, certo? Então, os neurônios eles são mais axiais, né? Ou proximais, se você levar em consideração aos membros. Bom, o córtex motor primário, que vai disparar o início de tudo isso que a gente viu agora há pouco, tá? Ele é imediatamente anterior ao córtex somestésico. Tá? Então, lá na hora que a gente fala de córtex sensorial primário, tá? A gente tem o homúnculo, né? O homúnculo de Paifeld. Lembra, o homúnculo ele é uma representação somatotópica das áreas do cérebro do sujeito, no córtex somestésico, que apresentam maior sensibilidade, então que apresentam maior conjunto de neurônios e maior riqueza de detalhes. Então, na hora em que você olha um homúnculo lá, o que a gente percebe no sensorial? Que as mãos são maiores, os dedos, principalmente no final dos dedos, na porção mais distal, eles são mais alongados. Na cabeça, a boca merece muito destaque, principalmente os lábios o lábio inferior, a língua. Por quê? Porque representa a área onde a sensibilidade é maior. Quando você vai para o córtex motor primário e faz a representação dele, olha o que a gente vê aqui. Tá? A gente vê que as mãos são realmente muito grandes, os pés são pequenos, a boca é muito grande, a língua. Mas olha aqui, se você olhar no bonequinho aqui, você vai ver que praticamente ele não tem tronco, certo? É só perna, ó. Aquele pessoal que malha só da cintura para cima, né? Então, perna, o tronco some, certo? Por quê? Porque a atividade motora ela é mais fina e refinada nas porções dos braços, mas principalmente nas mãos e na região da cabeça. Tá? Então você tem representações importantes, certo? Então a sensibilidade não, a capacidade de realização de movimento é mais fina em algumas partes do corpo do que em outras. Tá? Quando a gente tem a ocorrência de lesões, né, no córtex motor, né, nas diferentes porções ou em uma ou outra porção, isso tende a provocar o que a gente chama de paralisia contralateral, aquela ideia, né, de que a via lateral ela tem projeções contralaterais, não é isso? Então eu tenho a decussação lá no tronco encefálico e isso vai fazer com que se eu tenho uma lesão no córtex motor na região da mão e pulso esquerdo, então essa lesão vai ocorrer do lado direito e isso vai afetar o lado esquerdo do órgão executor. Bom, então, em geral, tá, aqui é muito importante essa ideia, esse conceito. Tá?
para cada porção, né, cada conjunto de neurônios, cada núcleo de neurônios do córtex motor primário vai representar vários grupos musculares, certo? Então, existe uma via exclusiva, mas essa via não é unicamente exclusiva. Vamos entender aqui. Ó. Um único neurônio do córtex motor primário é capaz de causar um movimento completo, como o fato de você fazer, por exemplo, uma flexão do dedo polegar da mão direita, certo? Um único neurônio cortical, ele vai regular vários motoneurônios. Aí você fala, pô, isso é legal, então eu tenho um neurônio que regula uma via completinha, pô, bacana. Só que se eu perder esse neurônio, ele não vai regular mais essa via todinha e isso vai fazer com que eu perca todo o movimento. Isso é lógico também, certo? Só que um único motoneurônio, lembra, os motoneurônios são os executores. Eles não têm apenas um neurônio fazendo sinapse com eles. Eles vão ter múltiplos neurônios daquela mesma área cortical. Então, é importante a gente entender que um único neurônio regula vários motoneurônios. Por quê? Porque os caras fizeram disparos em eletroestimulação. Então, mete o eletrodo lá e dispara. E viram que se eu disparar um neurônio, ele vai ativar a rota. Chega lá na frente, o cara faz a contração. Ótimo, olha que legal. Mas, se você estimula alguns neurônios ao lado, ao equivalente, adjacente e tudo mais, esse mesmo movimento acontece também. Certo? Então o que você tem aí é que, embora um neurônio dispare uma via inteira, não é só ele, certo? Então se eu tenho lesão dos neurônios, se eu tenho perda desse neurônio ou alguma outra limitação, eu não vou perder o movimento porque não é um para todo o movimento, tá? Então isso é bem importante a gente ficar atento com essa informação. Além do córtex motor primário, falei para vocês que o córtex motor ele inicia, ele starta o processo de realização do movimento. Mas antes disso, você tem o chamado córtex associativo, que é onde você vai ter a área premotora, a área motora suplementar e a própria área de Broca. Certo? Então essas estruturas elas vão disparar no processo de planejamento da atividade. Então imagina o sujeito aqui, que ele está exame por imagem, consegue pegar isso muito fácil. Então a eletroencefalografia também faz, mas vai só disparo. Exame por imagem fica mais fácil. Então se o cara faz um movimento de flexão do dedo, igual eu falei agora há pouco aqui, você vai ver que ele vai disparar o córtex motor primário somestésico. Obviamente, pela execução da atividade motora e aqui pela sensibilidade do movimento. Se ele faz uma flexão sequencial do dedo, então que você tem primeiro flexiona a porção mais distal, depois mais medial, depois mais proximal, então tem todo um planejamento na execução, certo? E se ele só pensa em fazer o movimento e não realiza ele ainda, você vai ver que eu não tenho o disparo da inicialização e da sensação, obviamente, mas eu tenho o disparo do planejamento, certo? Então, é importante a gente entender que o córtex motor associativo ele contribui bastante para o planejamento das atividades motoras. Não é só dispara o motor primário e bora lá ver o que acontece. Então, essas estruturas elas são tão importantes que lesões nessas áreas elas vão provocar o que a gente chama de apraxias, certo? As apraxias elas são equivalentes às agnosias. A agnosia sensorial é quando você tem um distúrbio de lesão daquela área sensorial, seja visual, seja somestésica, seja acústica, o que for.
Tá? Só que essas lesões, elas em geral, elas não provocam paralisia, certo? Elas só vão comprometer o planejamento, certo? Por quê? Porque a lesão aqui, a gente está falando no córtex associativo, a gente está falando no planejamento, a gente não está falando no córtex motor primário, que é na execução, certo? Isso. Então, o sujeito que tem algum tipo de lesão na área premotora, que na área motora suplementar, nesse sentido, ele vai ter dificuldade na realização da atividade, tá? Mas ele ainda assim pode realizar. Essa área, principalmente a motora suplementar, ela vai ter conexões com o corpo estriado, através do tálamo, e com, obviamente, o próprio córtex motor primário. Tá? Então, vai coordenar a inicialização da tarefa a partir do córtex motor primário. Bom, a área premotora, tá? ela auxilia na regulação de intensidade, tá? E prepara para a realização de chamados movimentos finos, né, dos movimentos delicados. Lembra lá quando uma criança está começando a aprender caligrafia e tudo mais, ela pega no lápis com mais força, com mais rigidez, é um negócio mais grosseiro, mais rústico, mais bruto, né? E aos poucos isso vai definindo, delineando pela reexposição. Aí, obviamente, a gente tem neuroplasticidade, a gente tem uma série de outros elementos por trás, mas você tem toda um rearranjo na área premotora para regulação de intensidade, de potência. Tá? E isso é tão importante que envolve aferências, informações que venham do cerebelo, de outras áreas de associação, e emite eferências via fórnix e, obviamente, ao próprio córtex motor primário para que ele inicie a realização da tarefa. Outro elemento importante que a gente conhece é a área de Broca, que é o planejamento de expressão de linguagem falada, a famosa verbalização. Bom, quando a gente considera o cerebelo, o cerebelo ele é uma estrutura do sistema nervoso central que vai ser essencial para a gente para uma série de atividades, principalmente para a manutenção da postura do corpo do indivíduo. Então a gente pode destacar no cerebelo a manutenção do equilíbrio e da postura, não importa a posição do corpo do sujeito e se ele está em deslocamento ou se ele está parado. O controle do tônus muscular, que está diretamente relacionado ao equilíbrio e à postura, o planejamento de movimentos voluntários e a aprendizagem motora. Então, embora tecnicamente esteja bem distante do córtex motor primário e do córtex motor associativo, que estão bem mais para cá, eles têm conexões recíprocas importantes. Bom, aqui uma breve anotação. A gente divide, em geral, o cerebelo em 3 porções, Então, o que a gente vai chamar de porção lateral, que é a porção cérebro-cerebelar. Então, cérebro, cerebelo. A porção mais medial, que é a chamada porção espinocerebelar, espino, espinha, né? Medula, cerebelo. E a porção mais posterior-inferior, que é a porção nodular, que é a porção vestíbulo-cerebelar. Então, órgão vestibular, cerebelo. Então, essas porções elas são importantes porque vão estar associadas a posições de participações do cerebelo na execução de diferentes tipos de tarefas, seja para a realização da tarefa mais fina, como a participação do cérebro que a gente viu através dos córtex motor e córtex associativo, seja para a manutenção da postura, como a partir do vestíbulo cerebelo. Então,
Essas estruturas, elas são divididas filogeneticamente em paliocerebelo, neocerebelo e arquicerebelo, de acordo com a relação de funcionalidades e de descrições em grupos evolutivos anteriores. Tá? Lesões no cerebelo, tá? Eles provocam perda da coordenação, tá? As chamadas ataxias, tá? Mas não provocam paralisia. Tá? As paralisias, elas estão relacionadas em nível superior, principalmente à alteração do córtex motor primário, certo? Acho que ficou claro isso, né? Então, você vai ter efeito sobre a postura, tá? E perda de tônus muscular, tá? E não vai atuar a percepção proprioceptiva. Então, a informação sensorial ela não é impactada, mas você vai ter um impacto sobre o ajuste postural e regulação de força e por aí vai indo. Então, primeiro exemplo, naquela porção mais lateral do cerebelo, tá? A porção neocerebelar, que é a cérebro-cerebelo. Tá? Então, lesões nessa área provocam as chamadas ataxias, né? Comprometimento motor, com diminuição do tônus muscular, distúrbios do planejamento motor. Tá? São tremor de intenção, dismetria e disdiacocinesia. Vamos entender os conceitos aqui que vai ficar mais fácil ali para frente. Aqui é onde, digamos assim, o impacto da lesão é maior em relação aos outros. Tá? Então, ataxia é uma descoordenação motora em geral. Tá? Dismetria, erros na força. Então aqui na imagem você vê a mulher, ela tenta pegar um copo aqui, ela pode pegar esse copo e por dismetria ela pode não fazer o recrutamento adequado da quantidade de fibras musculares para suportar o copo e o copo cai. Tá? Decomposição motora, aqui não decomposição no sentido de ação de micro-organismos, mas de perda, perda progressiva, tá? Da regulação da via. Disdiacocinesia é a dificuldade de realizar movimentos rápidos e alternados. Tá? Rechaço, dificuldade de controlar os músculos extensores. Tá? E tremor intencional, tá? Que são os pequenos tremores, muito mal comparando ao que a gente vê em doença de Parkinson. Na porção espinocerebelar, que é o paliocerebelo, aquela porção do cerebelo alterada na porção mais mediana, que eu mostrei para vocês, as lesões elas provocam marcha instável, cambaleante e oscilante e erros de execução motora. Tá? Então, espinocerebelar, então eu tenho projeções que disparam na medula e que são importantes pelo ajuste da postura do sujeito, principalmente na região axial, a musculatura axial, e das porções mais proximais dos membros. Então, esses erros de regulação dessa via comprometem a marcha estável do sujeito, então ele tem essa marcha cambaleante. Tá? E por último, lesões na região do vestíbulo cerebelo, aquela porção que eu falei para vocês que é mais póstero inferior, então vai comprometer na região do arquicerebelo, vai comprometer as informações de processamento daquilo que vem do sistema vestibular, que está relacionado à postura do sujeito. Então, ele vai ter a chamada ataxia de tronco, a dificuldade de regulação da postura do eixo central do corpo e, consequentemente, vai dificultar a manutenção da postura, principalmente quando o sujeito estiver em pé, certo? Então, a tendência é que ele ande com base alargada para reduzir a pressão num ponto e, consequentemente, reduzir o risco de queda. Bom, chegando no nosso final, além do córtex motor associativo, os núcleos da base também vão ser extremamente importantes no planejamento, naquela etapa de
antes da inicialização da atividade motora pelo córtex motor primário. Daí a importância, né, de estudar essa via como um todo. Então, os núcleos da base vão representar porções de neurônios que vão estar localizados na base do cérebro, na porção mais interna, mais profunda, e você vai ter uma grande quantidade de núcleos de populações de neurônios diferentes que vão auxiliar na regulação de intensidade, certo? Que vão participar de um processo de regulação de intensidade de movimento para que ele não seja excessivamente inibitório ou excessivamente excitatório. Tá? Então você vai ter diferentes tipos de populações de neurônio que em si elas fazem sinalizações sinápticas entre si e entre outras porções, o próprio córtex motor, outras porções laterais ou descendentes também. Tá? Então aqui você tem uma representação simplificada, tá, desse elemento. Então eu tenho a estrutura talâmica aqui, tá, e uma representação dos núcleos. Núcleo caudado, putamen, globo pálido, tá, as duas porções. Tá, então você vai ter a substância negra e o subtalâmico. Tá. Essas estruturas elas recebem aferências do córtex cerebral para o estriado, e vão fazer conexões internas entre eles, recíprocas, e emitem eferências do globo pálido para o tálamo e por aí vai indo. Então essas estruturas elas envolvem um circuito interno de regulação de intensidade de acordo com as informações vindas a partir das aferências recebidas por outras estruturas. Tá? Aqui você vai ter influência não só do córtex motor associativo, mas você vai ter também de outras estruturas, de outras funções corticais. Bom, então aqui uma representação e uma simplificação de como que essas estruturas elas são importantes. Tá? A doença de Huntington é uma doença autossômica dominante que ela é progressiva e invariavelmente ela leva à morte muito rapidamente. Tá? Os sujeitos que têm Huntington, eles têm tendem a começar a manifestar os sintomas aproximadamente a partir dos 30 anos, e isso, 30 e poucos anos, e isso vai progredindo, e os próximos 10, 15 anos, às vezes um pouquinho mais, são bastante dolorosos para o sujeito. Tá? A característica principal dessa doença é a hipercinesia e o balismo. Muito, né? Hipercinesia, a realização de movimentos intensos, e o balismo, que são os movimentos estereotipados, tá? Potencializados. O que você tem aqui é a neurodegeneração dos neurônios GABAérgicos e colinérgicos dos núcleos da base. Basicamente, o que a gente tem aqui é que os neurônios da via do estriado, eles se degeneram. Esses neurônios aqui, eles são neurônios GABAérgicos importantes, tá? Então, a degeneração deles faz com que eu tenha uma perda de uma regulação da via inibitória. Essa perda da via inibitória aqui, na região do globo pálido lateral, reduz a regulação da atividade aqui, ó. Então, o globo pálido, não sendo inibido, dispara. Na hora em que ele dispara aqui, todavia é um cálculo subsequente. Tá? Então ele vai comprometer a regulação do subtalâmico
e do globo pálido medial. Tá? Com menos atividade inibitória aqui, tá? O núcleo anterior do tálamo ele vai disparar, você nota que está mais grosso assim, ó, com uma intensidade muito maior do que o esperado. Tá? Então, a via de saída, tá, dos núcleos da base, na hora em que eu encaminho a informação para o tálamo e o tálamo que vai levar para o córtex, vai fazer com que eu tenha um excesso de resposta excitatória. Esse excesso de resposta excitatória vai ser interpretado pelo córtex como vamos disparar largamente. Tá? Então, na hora em que eu tenho a projeção cortical do córtex para o trato córtico espinhal e para o trato córtico nuclear, que são os da via lateral, eu vou recrutar uma grande quantidade de neurônios motores e o disparo vai ser intenso. Então você vai ter todo esse movimento estereotipado, esse balismo. Tá? Então você nota que existe um excesso de resposta excitatória devido a uma perda da via inibitória na regulação do circuito interno do próprio núcleo da base. Por outro lado, a doença de Parkinson, que ela é caracterizada pelo outro caminho, pela hipocinesia, bradicinesia com acinesia posterior, ela tende a reduzir a realização de movimentos, reduzir a intensidade, tudo isso por falta de resposta excitatória a chegar no córtex. Tá? Então, na doença de Huntington, você tem a degeneração da substância negra compacta. Então, esses neurônios dopaminérgicos excitatórios aqui, eles não disparam uma resposta excitatória ao estriado. Então, a partir desse ponto aqui, a via é totalmente desregulada. Então, enquanto que na situação anterior, o globo pálido medial, ele não tem a ativação da resposta GABAérgica para regular a intensidade do tálamo, aqui você tem também uma falha na regulação, só que ao invés dele não disparar, ele vai disparar demais. Então eu tenho um excesso de resposta inibitória aqui que vai fazer com que o tálamo informe com menos intensidade ao córtex. Menos intensidade ao córtex, menos intensidade na execução. Certo? E aí você vai ter uma maior rigidez na realização do movimento e os tremores nas porções mais finais, nas porções mais externas. Então perceba que a gente está falando aqui de um pequeno grupo de neurônios, de pequenas populações que fazem conexões recíprocas entre si, mas que são essenciais para a regulação de intensidade de avaliação de atividade motora. Certo? Por quê? Porque são esses caras aqui que vão planejar a intensidade e vão informar para o córtex. E aí, na hora que chega no córtex motor primário, o córtex motor primário só manda executar. Tá bom? Bom, então essas foram as nossas considerações com relação a essa introdução à atividade motora. Obviamente a gente precisaria discutir mais profundamente, só para a gente discutir Parkinson, a origem da doença, as alterações estruturais que levam, por exemplo, à degradação dos neurônios dopaminérgicos da substância negra, já seria uma aula, tá? Mas isso fica para um futuro, tá bom? Espero que todos tenham aproveitado, tá? Tenha sido satisfatório. Fiquem bem. Qualquer coisa manda aí nos comentários. Um abraço a todos. Até mais.